Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Você já deve saber que Paulo foi o pioneiro na evangelização na Galácia. E ali ele estabeleceu uma igreja, né? Tendo como compêndio doutrinário os ensinamentos do Mestre Jesus, a sua obra redentora, a graça de Deus que se manifestou em Jesus. Mas assim como aconteceu em Corinto, Paulo continua suas viagens missionárias. E em um dado momento surgiram influência de líderes judaizantes da igreja, que eles afirmavam que a salvação estava em Jesus, mas além da fé, eles deveriam cumprir com alguns rituais da lei mosaica. E que apesar do novo pacto estar no sangue de Jesus, o homem deveria continuar, por exemplo, a ser circuncidado. E então Paulo vai escrever: olha, eu estou maravilhado que vocês tenham dado ouvidos a outro evangelho, que vocês começaram no espírito e agora estão na carne. E aí, no capítulo de número 5, versículo 6, Paulo vai dizer isso aqui, ó: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, tem valor algum. Porque o centro da discussão entre o evangelho pregado aos judeus e o evangelho pregado aos não judeus era exatamente a questão da circuncisão. Então um grupo dizia que era necessário circuncidar, um outro grupo dizia que a circuncisão era desnecessária. E aí Paulo, no meio desse debate teológico, vai dizer: olha, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude algum, valor algum, mas sim a fé que opera, que atua pelo amor. Ou seja, em Jesus, a circuncisão não tem valor nenhum. A incircuncisão também não. Mas o que ele espera daqueles que foram resgatados pela graça é a fé que atua, a fé manifesta, a fé que opera em amor. Em outras palavras, Jesus não está preocupado com a religião A, B ou C, com o conceito teológico daquele grupo ou com o conceito teológico do outro grupo, mas sim com uma fé que se manifesta, que opera, que é evidenciada através do amor. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração e agora pedindo que o Teu Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento, que Teu Espírito Santo nos faça compreender a mensagem que tens a transmitir a cada um de nós, como também aos nossos queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu oro pedindo que o Senhor tome a minha vida nas Tuas mãos e fale poderosamente a cada coração, que essa palavra venha produzir edificação à Tua igreja, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. E graças a Deus. Senta aí um minutinho, por favor. Paulo, ele escreveu a carta aos cristãos da Galácia em meados do ano 49 da era atual, e a sua intenção era dar ênfase à salvação pela graça. E como eu disse a você, Paulo enfrentava um conflito teológico na igreja, porque
no primeiro século, o evangelho era pregado a princípio aos judeus. Porque, como você bem sabe, o propósito de Deus, a evangelização, a obra salvífica, ela começa pelos judeus. Por isso que em João 1,11 diz que ele veio para os que eram seus. Jesus vai dizer em João capítulo 4, na altura do versículo 22, que a salvação vem dos judeus. Cristo, ele tinha o seu plano para alcançar também os não-judeus, mas quando você lê o livro de Atos, mais ou menos até o capítulo 8, o evangelho ele é pregado aos judeus. E o principal líder do cristianismo na ocasião era Pedro, que zelava pelos princípios judaicos, pela liturgia judaica. Pedro, ele tinha o seu conceito doutrinário e por ser judeu, ele enfatizava que o homem deveria também circuncidar-se. Mas quando nós chegamos no capítulo 9 de Atos, que é quando Saulo de Tarso é cercado por um resplendor de luz, e Deus manda Ananias ir orar por ele, o propósito de Deus é revelado ali, dizendo que ele levaria o nome do Senhor, ele ia evangelizar, pregar a todos os reis, aos príncipes e os gentios, as outras gentes. E você deve entender que a circuncisão era um pacto que Deus fazia com os descendentes de Abraão. Quando você lê Gênesis 17:11, ali Deus estabelece esse concerto, dizendo que Abraão deveria circuncidar o seu filho. Isso vai se tornar um mandamento em Levítico capítulo 12, versículo 13. Todo menino no seu 8º dia, ele deveria ser levado a esse pacto, onde eles cortavam a glande do órgão masculino, e então ali eles faziam um pacto com Deus. Todo judeu deveria passar por isso. Mas quando Cristo vem, estabelece a nova aliança, um novo concerto, um novo pacto que é feito no seu sangue, então a circuncisão deixou de ser necessária. Então Paulo pregava aos gentios, às outras gentes, que a circuncisão era um pacto de Deus com os judeus numa outra época. Mas a influência dos judaizantes na igreja cristã começou a colocar em descrédito aquilo que Paulo falava, pois os judeus entravam na igreja dizendo que Cristo salva sim, mas também é necessária a circuncisão. Então, houve um certo conflito. Se você observar nos versículos anteriores, no capítulo de número 2, você vai perceber que houve até uma certa desavença entre Paulo e Pedro. Porque o Pedro, por ser judeu circuncidado, ele tinha receios de se relacionar com os gentios, com as outras gentes. E o texto que nós vamos ler, Paulo vai repreender Pedro, porque Pedro estava com um grupo de gentios, mas quando ele percebe a aproximação de alguns judeus, então ele sai daquele grupo com receio de ser repreendido, e Paulo vai cobrá-lo por isso. Eu quero que você leia comigo capítulo 2, versículo 11 de Atos. Está escrito assim: e chegando Pedro, de Atos não, de Gálatas, perdão, Gálatas 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, Paulo falando, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro comia com os gentios, Pedro participava dos banquetes com os gentios, mas quando chegou alguns que eram da circuncisão, com receio de ser repreendido, então ele se afastou. Aí, veja o versículo 13.
E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, pelo seu disfarce. Agora veja, versículo de número 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Esse é o centro da discussão, da polêmica. Porque os judeus exigiam que as leis judaicas foram cumpridas, inclusive pelos não-judeus. Então Pedro, ele participa de uma refeição com os não-judeus, mas quando ele percebe que alguns judeus se aproximam, ele meio que sai de fininho para não ser repreendido. É por isso que Paulo vai dizer: Pedro, você prega as leis judaicas, você prega que o nosso povo não é de Deus, mas vocês vivem como se vocês também não fossem de Deus, vivem como gentios. Então, quando você lê Efésios capítulo 2, do versículo 13 em diante, Paulo vai dizer exatamente que aquela divisão foi desfeita, que Deus no seu sangue, ele uniu os povos, que para Deus já não existe mais diferença entre judeu e não judeu. A parede de separação que estava no meio foi desfeita. No seu sacrifício, ele desfez a inimizade entre judeus e não judeus e tornou ambos um só povo. Mas o problema é que na Galácia havia um debate, uma discussão. Um grupo defendia a circuncisão. Os judeus diziam que apesar de Cristo ser a salvação, o homem deveria cumprir o que está escrito em Gênesis 17:11. Mas Paulo havia pregado que não era necessário, porque o pacto que o Senhor tem com a igreja está no seu sangue. E é por isso que no capítulo de número 5, versículo 6, onde nós iniciamos a mensagem, Paulo vai dizer: olha, em Jesus Cristo, a circuncisão não tem valor nenhum, não é necessário, não tem virtude nenhuma. A incircuncisão, muito menos. Ou seja, Deus não está preocupado com as convicções teológicas, Deus não está preocupado com os rituais religiosos. A circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude algumas, em algumas traduções está valor algum, mas sim a fé que opera por amor. O que Paulo está dizendo? Vocês estão tão preocupados com religião, com pacto, com vertente teológica, com o que a religião a pensa, com o que a religião bem instrui, mas o que agrada ao autor e consumador da fé é justamente a fé que é manifesta através do amor, da caridade. É isso que Paulo está querendo mostrar. Tanto é que, se você observar o versículo 14, está escrito assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Paulo ele identifica, irmão, isso é um problema muito sério. Paulo identifica que os irmãos da igreja estão em debates. Um defende uma linha, o outro defende uma outra linha de pensamento, o outro pensa. Se você observar no versículo de número 15, Paulo diz assim: ó, se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, ou seja, vocês estão se engalfinhando, vocês estão discutindo, debatendo, disputando, um querendo ser mais sábio que o outro, um querendo demonstrar mais entendimento com o outro, vocês estão se mordendo, quando na verdade o que Deus espera é que a fé que vocês têm seja manifesta através do amor. Por isso que no versículo 22 ele vai falar que o fruto do Espírito é o amor, que se manifesta através da bondade, da benignidade, do domínio próprio.
Então, a ideia de Paulo é justamente mostrar que em Cristo, ou seja, para Jesus, o que importa não é o que um pensa ou o que o outro pensa, o que importa é exatamente a fé que opera em caridade, em amor. E você deve entender que o amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Esse era um dos assuntos mais falados por Jesus. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então os judeus estavam pegados à lei mosaica, um conjunto de 613 mandamentos que eram para eles um código de ética. Só que a grande verdade é que eles entendiam muito bem o que a lei dizia. O problema é que as coisas não eram praticadas, não eram práticas. Você lembra que um dia Jesus vai ser interrogado por um homem que era uma importante influência na sociedade judaica. Esse camarada que questiona Jesus, ele era um perito da lei, um profundo conhecedor, um advogado da lei. E ele chega até Jesus fazendo perguntas acerca da vida eterna. E como Jesus sabia do seu conhecimento teológico, Jesus vai perguntar assim para ele: o que é que está escrito na lei? O que você lê? E então ele vai citar os dois mais conhecidos e importantes mandamentos da lei judaica. Volta aqui comigo algumas páginas para o Evangelho segundo Lucas capítulo 10, porque eu quero ler isso com você. Eu vou mostrar para você alguns versículos, alguns textos comentados por outras pessoas, mas que têm exatamente o mesmo sentido do que Paulo diz em Gálatas 5, versículo 6. Em Cristo, a circuncisão, a incircuncisão não tem valor algum, mas sim uma fé que opera através do amor, da bondade, da generosidade. Então, observe, capítulo de número 10 de Lucas, verso 25. Está escrito assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Jesus faz essa pergunta para ele, por saber que ele era doutor, perito, advogado, profundo conhecedor da lei. Jesus quer que ele fale o que está escrito na lei. Observe o verso 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Aqui ele cita o que está escrito na lei, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. É o primeiro, mais importante, mais conhecido mandamento da lei mosaica. Deus em primeiro lugar. Amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a vontade. Deus em primeiro lugar. Agora, veja o final do verso 27. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando o Levítico capítulo 19, versículo 18. Ou seja, ele mostra através daquilo que ele fala, que de fato ele conhece a lei. Citando os dois principais mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus em primeiro lugar, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz isso, Jesus vai dizer para ele: é isso mesmo, você falou exatamente o que eu queria ouvir, mas você deve fazer isso. Faz isso e viverás. Versículo 28, e disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Quando Jesus disse: faça isso, aquele moço ficou desconcertado. Porque
Porque ele mostrou que de fato conhece, que tem entendimento, que conhece a lei. Mas Jesus disse assim: faça. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ou seja, não tem muita importância para Deus o conhecimento que nós temos. Saber demais, conhecer demais, se não tornarmos as coisas práticas. Então, quando Jesus diz assim para ele: faz isso e viverás, a própria consciência daquele perito na lei vai acusá-lo. Porque o texto mostra no versículo de número 29, ele, porém, querendo justificar-se, ou seja, quando Jesus falou faça isso, a consciência dele o acusou. Será que eu tenho amado o meu próximo? Será que eu tenho vivido isso? Será que isso faz parte da minha fé, dos meus bons costumes? Ele começou a justificar-se, então ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem eu devo amar como a mim mesmo? E é aí que Jesus vai contar, irmãos, uma das mais conhecidas ilustrações, uma das mais conhecidas parábolas, que é a parábola do bom samaritano. E a intenção de Jesus nessa parábola é mostrar que o homem pode sim estar totalmente envolvido na liturgia de culto. Ele pode estar cantando, louvando, pregando, limpando a igreja, prestando serviços ao reino de Deus, totalmente envolvido com as coisas de Deus, mas não ter a essência do cristianismo. Porque Jesus vai dizer que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse camarada caiu nas mãos dos salteadores. E os ladrões pegaram tudo que ele tinha e o espancaram e deixaram ele jogado como se ele estivesse morto. O cara estava muito ferido. E aí Jesus conta que ocasionalmente descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. E o sacerdote, ele era o principal responsável pela liturgia de culto dos judeus. O sacerdote era o cara que recebia do povo o cordeiro e sacrificava para expiação da culpa dos pecadores. O sacerdote era aquele que levava as questões do povo para Deus. Uma figura importantíssima, bem conhecida na sociedade judaica. Mas apesar desse status, apesar dessas prerrogativas, quando o sacerdote viu aquele moço caído, ferido, machucado, Jesus conta que ele não cuidou, ele não o ajudou. Acompanhe comigo o versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lado. O sacerdote era o cara que no templo ele dizia assim: meus irmãos, nós temos que amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque assim diz a lei. O sacerdote era o cara que no templo dizia: e tem mais, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que nós desejamos para nós, o bem que desejamos para nós, os cuidados que gostaríamos de receber, nós temos que oferecer ao nosso próximo. O problema é que quando ele viu o próximo, ele não fez, ele não ajudou. Ele simplesmente viu aquele cara caído e o desprezou. Agora veja o versículo de número 32. E da mesma maneira, de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lado. O levita, ele era a segunda pessoa, se assim posso dizer, mais importante naquele ritual de culto judaico. O levita era o auxiliar do sacerdote, era o responsável pela organização do templo.
Inclusive os levitas eram sustentados pelos dízimos, pelos alimentos que eram trazidos pelo povo. Também uma figura importante, que também tinha zelo pela circuncisão, que também conhecia a lei mosaica. Mas assim como o sacerdote, o levita também contemplou aquele homem ferido e não o ajudou. Não fez nada, o desprezou, ficou indiferente em relação àquele moço necessitado. E então Jesus conta que um terceiro personagem passou por ali e viu aquele homem caído. Só que o terceiro personagem não era uma figura importante no culto judaico. Aliás, nem no culto ele ia. Porque quando você lê João capítulo 4, havia uma dissensão entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos, eles eram mal vistos pelos judeus, porque quando os judeus foram deportados à Babilônia, diz a palavra que os samaritanos, com medo dos povos que estavam ao redor, eles entregaram os seus filhos às outras gentes. Então houve uma miscigenação da espécie. E quando os judeus regressam da Babilônia e contemplam aquele povo de raças misturadas, então eles vão tratar os samaritanos como indigentes, como impuros. E é justamente um samaritano que vai se compadecer daquele homem que estava ferido. Olha o que está escrito no versículo de número 33. E aproximando-se, versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quando aquele samaritano viu aquele homem caído, ferido, machucado, o que ele pensou? Poderia ter sido eu. Poderia ser um membro da minha família. Poderia ser alguém que eu amo. Eu não posso deixar ele assim. Compaixão. Aquele samaritano pensou: eu preciso fazer alguma coisa por ele. Aí veja o versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Cuidou dele. O cara não era religioso como sacerdote, não era tão importante para a sociedade judaica como levita, mas ele tinha algo em si que os outros não tinham. O que? Amor ao próximo. Ele viu aquele cara e ele teve compaixão, ele cuidou. É isso que Paulo está querendo ensinar em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Do que adianta? Nós temos intelecto, conhecimento teológico, dons espirituais, sermos renomados, reconhecidos, e recebemos convites para pregarmos em congressos e aparecemos na TV e temos um programa de rádio. Do que adianta termos uma voz bonita, afinado, conhecimento de música e tantos outros benefícios que podem de certo modo ajudar no crescimento da igreja, se em nós não houver amor? Por isso que Jesus vai concluir no versículo de número 36, perguntando àquele perito da lei: qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça. Ame do mesmo jeito, cuide da mesma maneira, faça o que ele fez. Quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, eu quero que você vá para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Veja comigo o que está escrito.
Paulo está tratando da questão dos dons espirituais. Se você observar lá no capítulo 14, ele vai exatamente tratar da organização, porque o que acontecia em Corinto? Havia uma dissensão, porque alguns receberam de Deus dons espirituais, mas eles usavam os dons espirituais para se autopromover. Eles ostentavam os dons, como se aquele que recebeu um certo entendimento fosse superior àquele que não entendia nada. Como se algum que recebeu de Deus uma virtude, uma habilidade, um talento para exercer algo no ministério fosse mais relevante do que o outro. Queridos irmãos, isso continua acontecendo nos dias atuais. O cara nariz empinado, metido a besta, porque ele conhece um pouquinho mais. E aí a irmã que tem uma voz um pouquinho mais suave, um pouquinho mais afinada, ela desdenha das outras, porque as outras não têm a mesma habilidade. E as igrejas disputam entre si para ver quem batiza mais, quem ganha mais almas, para ver qual igreja está cheia, e Paulo vai dizer que isso tudo é bobagem, se não houver amor. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Eu posso ter dons, talentos, capacidade. Se eu não tenho amor, eu sou igual um sino que tine. Ou seja, só presto para fazer barulho. Entendeu? Aí olha o versículo de número 2. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Não tem proveito algum, não serve para nada. É só um espetáculo, é só um palestrante, é só uma orquestra, é só um grupo se apresentando. Se não houver a essência do cristianismo, não tem virtude nenhuma. Se você observar no capítulo 13 ainda, em versículo 13, Paulo vai escrever assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior destas é o amor. Então, quando Deus olha para a igreja cristã Primeiro Amor, quando Deus olha para a Assembleia de Deus, para a Igreja Batista, para a Igreja da Graça e tantas outras denominações intituladas igreja, Ele não procura o pregador mais carismático. Ele não procura a banda que mais empolga os seus ouvintes. Ele não procura o pregador mais bem vestido. Ele procura a maior expressão da fé, que é o amor. Se a nossa fé não produz benefícios para as pessoas que estão ao nosso redor, essa fé não presta para nada. Então as pessoas ostentam dons, as pessoas se exibem, as pessoas querem atrair a glória para si. Aí Deus olha e vê, mas o que esse cara aprendeu? Porque tem um monte de gente padecendo necessidade, um monte de gente pedindo ajuda, um monte de gente morrendo, e os caras estão brigando para ver quem sabe mais, para ver quem é o melhor. Tiago identificou esse problema na igreja de Jerusalém, e Tiago vai dizer: meus irmãos, que proveito virá se alguém padecendo necessidade lhe pedir ajuda, e você, ao invés de ajudar esta pessoa, dando o que ela precisa para comer, dando as vestes para que ela venha se cobrir, você disser a ela: ide em paz, vestivos e fartai-vos, e não der o alimento cotidiano, que proveito virá daí? Vai aqui rapidinho para Tiago capítulo 2, eu quero ler isso com você. Tiago vai dizer que a fé, se não vier acompanhada das obras, ela não tem vida. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro daquela ocasião de Lucas capítulo 9, quando a multidão vai até Jesus,
E como eles caminharam horas no deserto, e as horas estavam se passando, o Lucas diz que Jesus já havia ensinado o reino, Jesus já havia curado todos os enfermos, e por causa do avanço das horas, os discípulos vão até Jesus para dizer: olha, o lugar é deserto, e eles precisam ir à procura de comida e cobertores. Jesus poderia simplesmente chamar a multidão e dizer: minha gente, eu já preguei o que eu tinha a pregar, e portanto vocês estão espiritualmente alimentados. Jesus poderia dizer para eles: e como se não bastasse o meu discurso, o meu ensinamento, eu também curei os doentes. Vão embora, vocês precisam procurar comida para vocês. Mas ao invés de Jesus despedir a multidão com fome, Jesus vai responder aos discípulos dizendo: dai-lhes vós de comer. Ou seja, eu não vou deixar ninguém sair daqui com fome. Eles não vão desfalecer pelo caminho. Você conhece a história. Jesus vai pegar 5 pães e 2 peixes, vai multiplicar, e todo mundo vai sair dali espiritualmente alimentado, fisicamente curado, e eles vão também se alimentar. Tiago, ele está mostrando uma situação onde existem pessoas precisando de ajuda, onde existem pessoas padecendo necessidades, passando frio, mas a igreja age numa espiritualidade superficial. Vamos ler o texto, Tiago 2,14, está escrito assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A ideia de Tiago é mostrar que a fé verdadeira, ela está sempre acompanhada de boas obras. Versículo 15: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Ou seja, alguém chegou na igreja, ou alguém bateu na porta da sua casa e falou assim: moço, faz 2 dias que eu não como nada, eu estou desempregado, eu vim de longe, tinha uma entrevista, não deu certo, não sei o que fazer, eu preciso comer, eu preciso de um alimento. E aí você: irmão, eu vou fazer uma oração de poder por você. Meu Deus, em nome de Jesus, enche o estômago dessa pessoa agora, sacia a necessidade dela, para que ela não tenha mais fome. Irmão, Deus abençoe e vai em paz. Ou alguém chegou e bateu lá, ou alguém chegou e veio aqui dizendo: olha, eu estou há dias na rua, está muito frio, eu estou passando mal às noites, não estou dormindo, eu estou precisando de socorro urgente. Irmão, eu vou fazer uma oração, você vai ver que o fogo vai descer nesse lugar. Você vai passar tanto calor a partir de agora que você vai até querer tirar o que você tem de roupa aí. E aí o espiritual vai dizer: em nome de Jesus, meu Deus, caia fogo do céu agora, e esse moço nunca mais passa frio. Irmão, pode ir em paz agora que vai dar tudo certo. Que virtude tem uma fé assim? Que proveito tem nisso? Como é que dá para dizer que uma pessoa como essa tem um amor de Deus? É o que o Tiago está mostrando aqui. Olha só, versículo 16: e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que adianta ser o pastor, ser o líder do grupo A, B ou C? Que adianta estar todo dia na igreja? Que adianta ouvir todas as pregações? Que adianta ser amigo do pastor? Que adianta fazer tudo de bom na congregação como organização e não ajudar uma pessoa que precisa de um socorro? Que proveito virá daí? Aí no verso 17 ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Verso 26: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quem entendeu isso aqui? E às vezes, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus nos dá oportunidades. Nós sempre queremos que Deus vá na nossa casa. Nós sempre pedimos para Deus nos visitar. E Deus vai, irmão, e Ele vai com frequência. Só que Ele não vai como nós esperamos.
O apóstolo João, ele diz como é que o amor de Deus é manifesto. O amor de Deus é manifesto quando nós oferecemos o que temos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 5, ele diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Texto áureo da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não precisava provar nada para ninguém, mas qual é a prova que Deus nos dá do seu amor? Ele ofereceu a alguém o melhor que ele tinha para padecer por causa dos nossos pecados. Quando você lê a primeira carta do apóstolo João, vai comigo até lá, avança algumas páginas, primeira carta de João capítulo 3, veja que está escrito no versículo de número 16, primeira carta de João, capítulo 3, lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: conhecemos a caridade, conhecemos o amor, nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora entenda uma coisa, por que ele deu a vida por nós? Ele deu a vida por nós para nos salvar. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e sendo ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como na antiga aliança, o pecador era absolvido da sua culpa, quando ele oferecia um cordeiro perfeito, imaculado, para ser degolado, e a aspersão do seu sangue trazia o perdão ao pecador. Cristo vem como o Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado. Ele é oferecido por Deus em sacrifício, o seu sangue é derramado para que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados. Ele deu a vida por nós. Agora, como nós devemos dar a vida pelos irmãos? Meu sangue não me salva. Eu posso até me martirizar por alguém, mas eu não salvo ninguém. Você tem que pensar o seguinte, irmãos: o dia tem 24 horas, e você passa a maior parte do seu tempo trabalhando. Alguns 12, outros 10, outros 8, e até quando você não está no trabalho, você está pensando no que você vai fazer. E a nossa vida passa assim, trabalhamos mais até do que deveríamos. Às vezes abrimos mão do descanso, do convívio familiar, de período de lazeres, com o intuito de trabalharmos para quê? Para termos as nossas coisas, pagarmos a nossa conta. É assim ou não é? A nossa vida é assim. E lá no final do mês, em alguns casos no começo do mês, outros no quinto dia útil, nós vamos receber uma recompensa por esse esforço que se chama salário. Ok? Em alguns se chama vale, sei lá. E nós trabalhamos muito, suamos para alcançar esse resultado, esse recurso. Isso nos dá a condição de comprar um carro, comprar uma casa, pagar as contas, proporcionar um bem-estar para a nossa família. E quando nós damos a vida pelo nosso irmão, quando nós pegamos o resultado do nosso trabalho e fazemos alguma coisa para ajudar alguém. Como é que João explica isso? No versículo de número 17. Olha o que está escrito: quem, pois, do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O que ele está dizendo? Quem tiver condições, quem tiver bens no mundo, quem tem privilégios para ajudar, mas diante da oportunidade o coração dele fecha.
Como vai estar o amor de Deus nessa pessoa? O senhor trabalhou o mês inteiro, fez hora extra e até ganhou um bom dinheiro. E aí ela encontrou alguém necessitado, alguém que passava fome, alguém pedindo socorro. Ela pode fazer alguma coisa, doar uma cesta básica, ela pode comprar uma marmita, ela pode, mas o coração dela fecha. Pastor, sabe por que olha, esse eu conheço, pastor, não quer trabalhar não. Eu não ajudo porque merece. Coração fecha. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa procurar bondade nas pessoas para ajudá-la. Em Romanos capítulo 12, versículo 20, está escrito assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A questão não é se merece ou se não merece. A questão não é se está ali porque não quer trabalhar ou não. A questão não é se a pessoa está padecendo necessidade porque escolheu essa vida. A questão é, nós precisamos fazer alguma coisa. Então João está ensinando. Onde é que está a caridade de Deus na pessoa que endurece o seu coração quando ela tem a oportunidade de ajudar alguém? Quando ela sabe que tem condição. E se você observar o versículo 18, está escrito assim: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Ou seja, o amor não é manifesto através das palavras. O amor é manifesto através de atos concretos. Não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Deus, eu te amo, o Senhor é meu, eu sou seu, tudo que eu tenho é seu. Mentira. Prova isso na prática. O cara chegou para Jesus e falou assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: você deve guardar os mandamentos. Mas isso eu faço desde a minha mocidade. Aleluia, glória a Deus. Falta uma coisa. O que? Pega o que você tem, vende e vai ajudar os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. O que a palavra diz? Que ele se retirou triste, contrariado. Aquilo foi um insulto. Ele ficou decepcionado. Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer: quão dificilmente entrará no reino os que confiam nas riquezas. Jesus não queria o que ele tinha. Jesus queria ensiná-lo. Porque às vezes, irmãos, Deus dá a alguns um privilégio, não para benefício próprio, mas para socorrer os necessitados. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós manifestamos o amor de Deus através do bem que nós fazemos ao necessitado. Primeira carta de João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão que está diante dos seus olhos, como é que você vai amar um Deus que você não vê? João está dizendo o que Paulo diz em Gálatas 5, versículo 6, o que Jesus quis ensinar para os caras na parábola do bom samaritano, que não adianta nada. O congresso de missões, não sei das quantas, e o pregador vai vir dos Estados Unidos para trazer uma palavra profética. Top de gente. 1000 pessoas, todo mundo dando aleluia e glória a Deus. Aí termina o culto, sai todo mundo pisando nos mendigos. E ninguém faz nada para ajudar, cara. E a minha ideia não é dizer para você que você tem que vender o seu carro, vender a sua casa, pegar tudo que você tem e sair fazendo aviãozinho de dinheiro igual o Silvio Santos para ajudar os outros. Mas você tem que se sensibilizar, cara, porque você só pode mostrar a fé que você tem através do amor. Porque se você tem uma fé que você reconhece o Evangelho de Jesus Cristo, que você foi salvo por essa fé, mas se isso não é manifesto através de atos concretos, através de um amor verdadeiro, irmão, essa sua fé só presta para você. É só para você. Eu li uma frase, se eu não me engano é do Charles Spurgeon, que ele dizia assim: a cada 100 homens, lê a Bíblia. Os outros 99 lê a vida do cristão. Jesus ensinava isso o tempo todo. E quando eu digo a você que Jesus aparece para você o tempo inteiro e você às vezes não sabe, é justamente porque quando Jesus parte para a conclusão do sermão profético, em Mateus capítulo 25,
Ele vai dizer exatamente isso. Vamos lá, Mateus capítulo 25, volte algumas páginas. Evangelho segundo Mateus capítulo 25. Versículo de número 41. Aliás, vamos ler o 34, vai, eu ia ler o 41, mas vai ficar muito pesado, vamos começar do 34, só para você entender melhor. Mateus 25, 34, Jesus falando: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 25, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Imagine os discípulos ouvindo Jesus falar isso e começarem a pensar: mas peraí, faz 3 anos e meio que eu ando com ele, mas eu nunca vi ele passando fome. Aliás, ele diz em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Eu nunca vi ele com sede. Aliás, ele diz em João 7,37: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu nunca vi ele nu. Eu nunca vi ele preso. Eu nunca vi ele peregrinando como forasteiro. Quando que ele teve fome, eu dei de comer. Quando ele teve sede, eu dei água. Quando ele teve nu e eu o vesti. Aí, desde o versículo de número 37, o questionamento deles. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou quando te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você quer que Deus vai te visitar? Aí Deus vai lá e: você tem um lençol para me arrumar? Estou com frio. Não, hoje não, passa amanhã. Deus foi lá, você não viu. Deus, fala comigo, meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, eu preciso da manifestação do teu poder. Deus vai: moça, eu estou com 2 crianças aqui, estou com fome, não tenho o que fazer para ajudar os meus filhos. Aí Deus: olha, eu fui lá na sua casa e você me desprezou. Você para no farol? Agora eu te peguei, irmão. A hora que você vê o cidadão atravessando, você sobe o vidro assim rapidinho, torce para o farol abrir, nem olha para o lado. E às vezes Deus vai lá e: você pode ir comprar uma bala para me ajudar? Às vezes Deus te manda um WhatsApp e fala assim: você pode levar sua mãe no médico? Às vezes Deus vai te mandar uma mensagem e fala assim: olha, o vizinho se acidentou em casa, os filhos estão todos trabalhando, não tem ninguém para socorrê-lo. Deus age assim, cara. É assim que você manifesta o amor de Deus que está em você. E se você ler a partir do versículo 41, e eu quero ler com você, veja só: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, sendo estrangeiro, não me recolhesses, estando nu, não me visitastes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Versículo 44. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não os fizestes a mim. Qual é a queixa de Paulo?
Vocês estão brigando por causa da circuncisão? Vocês estão querendo refutar todo o meu ensino, querendo trazer de volta os rituais da lei judaica? E vocês estão preocupados a debater com esses caras? Olha, em Cristo, a circuncisão, a incircuncisão não tem valor algum, não tem virtude alguma. O que importa para Deus é uma fé que opera através do amor. O que importa para Deus é uma fé manifesta através da generosidade, do cuidado que você tem com aquele que precisa de auxílio, que precisa de ajuda. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te colocar à prova, cara. Pode marcar aí. Deus vai mandar alguém lá no seu trabalho, Deus vai fazer alguém passar o seu caminho, Deus vai fazer você ser incomodado com essa mensagem, e louvado seja Deus por isso. Aleluia. Porque é um exercício da fé. A gente fala em fé, quando a gente fala em fé, a gente fala assim: eu creio que o milagre vai acontecer, eu creio que vou tomar posse na bênção, eu creio que tudo vai dar certo, que a fé é a prova. A gente fala de fé, a gente sempre quer ver aquilo que não está diante dos nossos olhos, mas a fé que Deus quer ver é o resultado da graça dele na nossa vida. Aleluia. E como é que isso acontece? Ajuda alguém, ajuda uma pessoa. Você vai chegar lá no seu trabalho, você vai perceber que alguém está desanimado. Às vezes você nem imagina, mas aquela pessoa está perturbada, porque dentro da casa dela está acontecendo um conflito, uma guerra, ela está no meio de um caos, e ali Deus te colocou ali para você trazer uma mensagem, uma palavra, uma reflexão, para você dar um abraço nela, fazer uma oração por ela. Às vezes o camarada vai chegar do seu lado e você vai ver que deu meio-dia, ele não saiu, e quando ele saiu, ele sentou lá fora e ficou esperando 1 hora para entrar de novo. Aí você vai pensar: mas ele não almoçou. Não almoçou por quê? Porque ele gastou todo o vale-refeição dele com um monte de coisa, agora não tem dinheiro para comer. Não, cara, vai lá e paga o almoço dele. Vai lá e ajuda. Porque Deus não nos colocou para julgar a causa dos outros. E está aqui os irmãos, que trabalham com a gente no social. As principais experiências que nós vivemos da porta para fora, elas acontecem exatamente quando nós estendemos a mão. Nós temos um irmão internado lá na casa de recuperação, e é a igreja que arca com os custos. Cara, graças a Deus está uma bênção, irmãos. Nós estamos desde o começo do ano passado, nós levávamos comida, levamos roupa, levamos calçados. Nós pegamos o cara lá, trouxemos o cara aqui, ele tomou banho, colocou uma roupa limpa, nova, passou um perfume. Nós promovemos o reencontro dele com as filhas, depois de mais de 6 meses fora de casa. E o que foi que abriu essa porta? 1 ano. O que foi que abriu essa porta? Todas as quinta-feiras nós passávamos lá e levávamos um alimento. Tá o Cássio, está o Giovanni aqui. Um dia nós ficamos lá e conversamos, e ele falou bem assim: irmãos, mais importante do que o alimento que vocês trazem é a atenção que vocês nos dão. E aquilo abriu uma porta gigantesca para nós procurarmos a família, para que Deus completasse toda essa obra que ele iniciou. Então não adianta, irmão, querer dar uma de santo, não adianta querer dar uma de religioso, não adianta querer discutir: não, essa igreja aqui está cheia, então o pastor é benção. Não, aquela ali não é benção não, porque aquela ali grita. Não, essa aqui não grita. Essa aqui é fria porque o pastor não rodopia. Aquela lá é poder porque o pastor... Besteira, cara. O que a gente faz para ajudar os outros? A gente prova a fé que a gente tem através do amor que a gente pratica. E a igreja não pode ser uma igreja porta dentro. Porque eu sei que você já é crente, irmão. Eu sei que você já acredita em Jesus. O nosso alvo é o que estão lá fora. E não vai adiantar a gente chegar neles e falar assim: você vergonha, para de pecar, você vai para o inferno, viu? O capeta está te esperando lá, viu? Não, irmão. Se você dá uma roupa, se você levar um prato de comida, a pessoa fica mais acessível. Porque ela vai ver que existe algo em você que vai além das suas palavras. E o amor abre portas para a pregação do Evangelho. E é isso que nós precisamos, e é isso que nós temos que entender. Porque a circuncisão, a incircuncisão, o conceito teológico de um, o conceito teológico de outro, não tem relevância alguma. Nós precisamos estar apegados à doutrina cristã, ao que Jesus ensinou.
e manifestar a fé que nós temos em Deus através do amor, através da generosidade. Vamos todos ficar de pé, por favor.